Bom dia a todas e todos, obrigado pela presença de vocês num dia tumultuado, nesse seminário especial, na série SEBRAP 50 anos, mas nesse caso um seminário que vai mais do que discutir uma obra específica nesses 50 anos, trazendo alguém, talvez o mais importante pesquisador da casa, para discutir a atual conjuntura e atual discussão da democracia. O nosso convidado especial dispensa apresentações, não vou nem precisar fazê-las muitas, José Arthur Gianotti, fundador dessa casa, professor emérito da Faculdade de Filosofia da USP e autor de uma vasta obra, então é muito bom recebê-lo. Fazia tempo que a gente estava esperando esse seminário, e o tema que a gente havia definido é essa democracia hoje, sem vírgula. Foi uma discussão se colocava ou não a vírgula. Pode colocar a vírgula se achar que a democracia hoje. Então, Gianotti, muito obrigado pela presença. A sua apresentação, depois a gente faz um debate. Não, fazia muito tempo que eu não vinha ao SEBRAP, provavelmente nessas condições. Isso me rejuvenesce um pouco. E a ideia inicial que eu tinha combinado com o Ronaldo era fazer um debate sobre o sentido da democracia. E como era eu e o Marcos Nobre. Mas como as nossas posições são muito diversas, eu mesmo propus a Marcos Nobre, vamos fazer uma parte e outra, uma outra reunião, uma outra, e depois a gente tem mais tempo para explicitar as posições. Não deu certo, em todo caso eu agradeço a colaboração dele e vou expor a minha parte. Primeiro, eu não vou fazer ciência. Eu estou numa casa de cientistas, é normal que vocês façam ciência, a obrigação é fazer ciência. Mas na hora que você toma uma posição filosófica para discutir certos problemas, você deixa de pressupor uma área já mais ou menos constituída onde os termos e as variáveis possam correr, para você aceitar desde o início que a tua linguagem é uma linguagem que procura se instituir, procura dar um sentido naquilo que está acontecendo, sem pressupor, por exemplo, o campo do acontecido. E para pensar política, obviamente inspirado em Bacon, Maquiavel, Carl Schmitt, eu vou pensá-la a partir do conflito. Isto é, sem que exista constituída uma sociedade civil. Isso vai mudar todo o enfoque, claro? Porque, em geral, se constrói a sociedade civil e, a partir de uma sociedade civil, tem política. Uma sociedade tem política. Eu vou dizer não. Primeiro tem a política e depois tem a sociedade. Isso não significa que isso é temporal, mas o tipo de sangue que corre na sociedade civil está altamente influenciado pela composição do sangue da política. Por quê? A política, eu estou pensando como uma relação entre amigo e inimigo. Isto é, antes do Estado, nós já temos a política. Nós vamos pegar a política, pensá-la a partir da sua atuação
mais rigorosa naquela atuação em que ela se destrói enquanto relação. Certo? Então a relação amigo-inimigo representa justamente o desinteresse, interesses por alguma coisa igual e nenhum acordo. A política só pode começar quando algum acordo passa a se tecer. E na hora que passa a se tecer um acordo entre, suponhamos, esses adversários, esses inimigos radicais, nós estamos encontrando uma forma, um campo de certa negociação. Então, esse é o primeiro ponto. A política é anterior ao Estado e é anterior à sociedade civil. Certo? Não é tese minha, todo mundo sabe, formulada nessa radicalidade, é a tese do Carl Schmitt. E eu me preocupo muito como é possível que no século XX os partidos socialistas de esquerda ou de direita, certo, deram grandes criminosos. O Carl Schmitt não é tanto, mas é um grande apoiador do nazismo. Heidegger é totalmente nazista, se entregou ao nazismo, a ponto de agora, quando saem os cadernos negros, que são as últimas anotações que ele fez, o Günther Figal, que era diretor da Sociedade de Heidegger em Friburgo, depois desse texto, eu não posso mais aceitar dirigir uma associação com o nome de Heidegger. Mas, no entanto, ele é o filósofo que mais nos incendeia do ponto de vista da razão. É o que mais nos coloca em xeque uma série de coisas. Muito bem. O que me importa é, vamos partir então dessa ideia de amigo e inimigo. Para que a própria política se mantenha, nós temos que ter certos acertos. Por enquanto, veja bem, está muito, aí é quase Hobbes. Só que não é contrato social. Certo? É um acerto em que você aceita o outro como adversário. Não se trata de forma nenhuma descer do Mayflower e escrever um contrato social como eles fizeram de fato. E fizeram muito bem até 50 anos depois veio uma destruição danada. Enfim, o negócio só vai resolver nos Estados Unidos com a Guerra de Secessão. Então, o que importa é que, a partir de um certo momento, nós, para termos políticas, nós temos que ter uma tolerância com o inimigo, exigir dele uma certa cooptação, e aí nós temos uma relação de adversários e associados. Isso significa o quê? Que as relações políticas estão sempre reunindo adversários e associados, mas sempre na beirada da ruptura. A ruptura faz parte desse processo de construção de hegemonias.
Muito bem. Acontece que a democracia, isto é, a diferença entre, nesse esquema, a democracia aparece quando nós temos a possibilidade ou o contrato não, eu diria, mas o arreglo de conservar os adversários para que eles não morram e para que a política possa continuar. Isto é, nós entramos numa situação em que a guerra propriamente entra entre parênteses. Nesse caso, em termos de Maquiavel, nós teríamos uma república, tá? Um espaço em que uma coisa pública, isso é comum a todos e que esse espaço passa a ser defendido como um espaço comum onde a política se realiza. Mas, como tudo que é humano, as coisas se apodrecem. E eu trouxe uma frasezinha do Maquiavel, que é muito bonitinha, que eu vou mostrar a vocês. Vamos supor, em primeiro lugar, uma cidade que chegou ao estado máximo de corrupção, onde a questão se apresenta com toda a sua força, da sua dificuldade, onde o desregramento é universal, não há leis nem instituições que possam reprimir. De fato, os bons costumes só podem ser conservados com o apoio das boas leis. E a observação das leis exige bons costumes. Isto é, temos uma república onde as boas leis deixam de funcionar, ela passa a ser principado. E não foi à toa que Maquiavel escreveu como é que funcionam as leis para você estabelecer e manter o principado. Muita gente confunde a política de Maquiavel como se fosse só o estudo do principado. Isso é, enfim, isso é preguiça, né? É não ler o resto dos livros. O que é importante é a pergunta que ele nos fez agora. Uma sociedade em que está inteiramente corrompida, é possível voltar à República? Ou ela só pode voltar à República a partir da atividade de um príncipe iluminado? A resposta de Maquiavel é através de um príncipe iluminado, mesmo que ele tenha o caráter de um César Borgia, para unificar a Itália inteiramente arrebentada. É melhor ter um César Borgia do que continuar como está, e talvez nós possamos recuperar o sentido da República. Muito bem. Eu citei esse exemplo porque uma grande parte dos países do mundo contemporâneo podem estar caracterizados como república do ponto de vista de Maquiavel.
Mas eu perguntaria quantas delas estão na situação crítica em que elas muito mais são um principado, uma violência interna que impede o funcionamento da República. Isto é, veja bem a vantagem que eu tive. Em vez de falar de modelos, república, principado, democracia, sim? Eu, partindo de uma noção de política que é conflituosa, eu posso dizer, nós estamos numa situação em que várias repúblicas estão de tal modo conflitivas, como Venezuela, que elas deixam de ser repúblicas. E o problema é, a democracia por si mesma é capaz de recuperar essas repúblicas, ou nós vamos precisar de algum príncipe, de algum processo violento de restabelecimento da ordem. Mas eu gostaria de dar um passo além. Eu perguntaria se não existe repúblicas modernas que têm um princípio de desigualdade interno que nos leva, que nos força ao principado, que nos força à destruição da própria democracia. Bem, a democracia moderna depende de um processo de geração de riqueza que nós chamamos de capitalismo. Então, a democracia da Itália nessa época não era capitalista e aí da Grécia muito menos. O que acontece com o capitalismo? O capitalismo é um processo de formação de riqueza que ele tem um mecanismo especial, que ele parte da riqueza para criar mais riqueza. Um dos grandes enganos dos marxistas em geral é se fixarem no que o Marx chamou de fetichismo da mercadoria, em que a mercadoria por si mesma tem o seu processo de renovação. Ela tende a renovar. Esquece ali o segundo capítulo, em que o fetichismo do capital é estabelecido não mais simplesmente como uma produção mercantil, mas uma produção mercantil que aumente o valor do capital. Então, nas sociedades modernas, democráticas, e que são regidas, e têm a sua produção regida pelo capitalismo, nós temos um vetor interno, sistemático, de geração de riqueza que, por sua própria natureza, produz desigualdades e conflitos. Isto é, mesmo se nós tivermos resolvidos os problemas maiores da estruturação política, as sociedades capitalistas contemporâneas produzem conflitos através da criação de muita igualdade e de muita desigualdade. Isso é inevitável. O que eu estou dizendo é que
falhou a lógica hegeliana da superação dessa contradição. O que é que diziam os hegelianos e os jovens hegelianos? Que na contradição do capital-trabalho haveria um momento em que a própria dinâmica do capital e do trabalho iria produzir o trabalhador total, uma espécie de abstração do trabalhador, todos se igualariam como trabalhadores, e depois o capital total. Quando o conflito se tornaria, então, uma negação fechada, ele pula para um outro nível e dá uma outra forma de sociabilidade. Enfim, é, do ponto de vista lógico, o máximo que a lógica aristotélica foi capaz de desempenhar. A grande lógica de Aristóteles é o livro mais perfeito que a lógica aristotélica podia produzir. Só que isso não funcionou. Em dois motivos. Primeiro, como é que não funcionou? Os neo-hegelianos do século XIX acreditavam que o conflito proletário e capitalista iria se dar num nível geral e universal e se resolveria com a regeneração da humanidade. Isso o jovem Marx e o Marx Maduro pensou. Só que na hora que ele foi fechar o terceiro volume do Capital, não conseguia fechar. Ele não encontrava o capital total. E não encontrava nem o trabalhador total. Então, houve o mito de que ele ficou muito doente, que ele não pôde trabalhar até o fim, o trabalho dele, para terminar. É mentira. Ele trabalhou, fez um doido, tem caixotes e caixotes de trabalho. O Engels costurou como pôde os textos para darem uma visão neo-hegeliana, publicou. Pouca gente leu. A Rosa Luxemburgo dizia: o problema dos marxistas é que eles leem o primeiro capítulo do Capital e depois não leem mais. Né? E nós já quando lemos, ficamos desconfiados. E hoje está provado. Foram publicados os textos que Marx escreveu para compor o terceiro capítulo do Capital. Terceiro volume. E o resultado é que não fecha. Você vê ali, sem as alinhavadas do Engels, não tem lógica hegeliana no terceiro volume do Capital. Há uma carta que ele escreve em 72, enquanto não terminar a recessão americana agora, em 82, eu não sei como é que pode se dar um confronto entre capital e trabalho. Então, é claro, os livros estão aí, o primeiro volume, aliás, eu estou esquecendo o nome do autor.
O primeiro volume já está publicado pela Boitempo. Ele esteve aqui num congresso. Em outras palavras, tentar salvar essas análises de um conflito que chegasse ao cúmulo através da lógica hegeliana, ou neo-hegeliana, ou pós-hegeliana, ou semi-hegeliana, ou fazendo gracinhas para o hegelianismo, é uma tarefa impossível, porque o capitalismo não se organizou de modo a se esticar numa única dimensão. E basta vocês pensarem num negócio muito simples. Como é que se forma o valor da mercadoria? Todo mundo já sabe, não é isso? É juntando as várias produtividades dos trabalhos numa média. Num capitalismo de conhecimento, em que sai da crise como está saindo agora dos Estados Unidos, através de uma revolução tecnológica, você acha que a nova produtividade do trabalho vai chegar até o fim da esfera do capitalismo, até a Conchinchina, para que depois possa sair uma nova média? Isto é, o capitalismo moderno perdeu as médias. Simplesmente, e, portanto, ao perder as médias, ele não pode ter mais nenhuma regra desse tipo. Quem quer ver esse processo se processando da China, eu aconselharia a assistir um filme extraordinário, que é o filme do Yan Shanke, chamado A 24ª Cidade. Alguém já viu esse filme? É o filme que conta a passagem de uma fábrica da época do Mao Tse-tung para a época posterior. E só na base de entrevistas. Tá? E aí você vai começando a penetração do mercado. Como o mercado vai destruindo todas aquelas regras que o socialismo tinha dado. E aí há um final, uma festa, as mulheres cantam a Internacional e falam na regeneração do gênero humano, e você chora. Porque acabou. Mas vamos ao nosso tema. Eu estou dizendo hoje que aquilo que o Maquiavel chamava de república tem no centro dela, no seu coração, um principado, que é o capitalismo. Certo? Isso é uma maneira que está sempre criando desigualdades das mais diversas possíveis e impedindo que haja forças perfeitamente democráticas exprimindo posições diversas. É só vocês lembrarem do que vocês leram no jornal hoje. A greve que parece dos caminhoneiros está se mostrando como um lockout dos capitalistas, com uma chantagem em relação a um governo que não existe quase, e assim por diante. Isto é, a política, amigo e inimigo, para ter vantagens e desvantagens,
se faz hoje por uma trama entre, vamos dizer assim, capitalistas e operários, que não sempre em contrastes, uma trama que traz naturalmente um impulso para a democracia, para a igualdade, e um impulso para a desigualdade, um impulso para inclusive agora, a exclusão de várias pessoas do mercado de trabalho. Talvez daqui a 200 anos no Brasil, o Suplicy será o herói que já desde agora propunha renda mínima para que as pessoas pudessem trabalhar, pudessem viver sem trabalhar. Em outras palavras, o que eu quero dizer é: a democracia hoje não é uma fórmula que é simplesmente aposta à violência dos regimes autoritários, ou vamos falar em termos maquiavelianos, a república não é simplesmente o oposto do principado. Na república contemporânea capitalista, nós temos um processo, que é o próprio capitalismo, que tem os efeitos nocivos do principado. E que, portanto, qualquer democracia, qualquer república que precisa se manter, ela tem que ter uma política de gato e rato com esse capitalismo que ainda a mantém. Vejam bem, peguem os leitores, os escritos de esquerda que nós temos por aí. Não, a produção capitalista vai ser superada por uma produção pelo Comitê Central, racional, é isso? Que vai determinar quantos vidros a sociedade vai necessitar e assim por diante. Isso a gente já sabia dos textos do final do século, que não funcionava, né? Porque na União Soviética, se dissesse nós precisamos de, vamos supor, 100 toneladas de vidro, as fábricas, para poder produzir de acordo com os planos, faziam vidros grossos desse tamanho que não cabiam na janela. Aí, se você estabelecesse que, em vez de toneladas, eram quilômetros de vidro, eles eram tão fininhos que quebravam com o primeiro piparote. Isto é, na nossa república, na trama de amigos e inimigos, existem buracos negros que nós não sabemos como lidar. Nós não sabemos como ajustar demanda e o produto. Então, na nossa república de hoje, nós temos, já falei nisso, já quase me mataram, zonas cinzentas, no nível da própria produção, e que é preciso tratá-las, eu diria, pelas margens, porque nós não sabemos como é que elas podem funcionar. E hoje nós estamos vendo
uma falta de gasolina, de produtos e assim por diante, por erros bem antigos. Primeiro, a estupidez de termos deixado um monopólio das rodovias e estragando ou destruindo as estradas de ferro que nós tivemos. Segundo, nos últimos tempos, abaixando o preço dos caminhões, a tal maneira que todo mundo comprou seu caminhão, tá certo? E agora não sabe o que fazer, mesmo com a produção normal. E em relação a esses caminhoneiros, cujo trabalho é insano, mal remunerado, estão os grandes chefes tratando de uma greve como se fosse uma greve de operários contra os capitalistas. Se nós não perdermos certos esquemas de pensar, nós não teremos condições de sair da zona obscura onde a Universidade entrou e que está não só no Brasil, mas em particular nos países em subdesenvolvimento, deixando-nos inteiramente para trás naquilo que possa vir a ser o mundo contemporâneo. Era mais ou menos isso que eu queria, não diria, não expor, mas provocar. Muito obrigado, Gianotti. Inclusive a precisão do tempo que a gente combinou. Bom, vamos ao debate que tem, Ângelo já começa. Depois vamos já reunir umas 3 perguntas para... Depende, se foi uma muito comprida. Então a gente avalia de acordo com a ambição da pergunta. Então vou numa comprida. Eu estou totalmente de acordo com você nesse princípio de pensar a partir do conflito, a política. Mas você chamou aí o Carl Schmitt e eu vou chamar aqui o Weber. E nem todos os conflitos, como o Weber mostra, se dão em torno da desigualdade material, da desigualdade produzida pelo capitalismo, porque você deu depois esse passo associando essas duas coisas. Tem outras ordens de conflito que dizem respeito, segundo Weber, né, ao poder e ao prestígio, que não estão subsumidas a essa ordem material das coisas. Então eu queria te ouvir um pouco sobre esses outros conflitos que estão... Mas é evidente que nós temos hoje... Pode acabar? Pode acabar? Não, então, eu queria um pouco que você pensasse daí a autonomia dessas duas outras esferas, mas também a permanência da violência. Porque a política ou a república, ela administra, cria regras, mas a violência nunca some, né? Então, parte dos conflitos que a gente viu ao longo da história toda, desde os anarquistas do 19 até os autonomistas, agora black blocs, é que a violência direta continua sendo utilizada na política, no interior das formas, em princípio, democráticas. Né? Eu queria um pouco te ouvir sobre isso. Se me permitindo, tem mais uma pergunta. Que você as 3 já estão na sua... que você só tangenciou aí, que é a questão da corrupção. Como é a corrupção dos costumes, quando você leu, inclusive, Maquiavel, como é que você pode ter uma democracia funcionando
sem ter um pacto civilizatório também em torno de certos costumes mínimos, né? Porque essa corrupção aí também, é uma corrupção também moral, né? Bom, em primeiro lugar, obviamente que eu tentei dar os conflitos, acentuar os conflitos políticos que vão na manutenção da própria individualidade. Por isso que a parte econômica foi fundamental. Que existem outros conflitos de reconhecimento, de sexo, sabe lá, uma dúvida. São importantes para a democracia? São. Mas enquanto esses conflitos diminuem de importância, numa hora, por exemplo, que você não tem que comer, ou se tem uma guerra em que a produção foi parada. Veja bem, o Weber tem toda a razão, vários conflitos, mas a ideia básica do Weber é que existe uma infilho para que haja a possibilidade de você sair do conflito numa certa apreensão do outro e assim por diante, bonito tal. Agora, no caso da guerra pela reposição material da sociedade, esse conflito tem um caráter especial. Só isso. Agora, para você, socióloga, os outros são tão importantes. Para mim, que está querendo pensar como é que você sai da lógica hegeliana, tá certo? Ele entra numa outra forma de racionalidade, e não é à toa que esses meus últimos 4 anos eu estudei Heidegger e Wittgenstein, porque são os 2 filósofos do século passado que pularam da lógica hegeliana, da lógica aristotélica, para ver como é que funcionam esses esquemas. Então você tem toda razão, do ponto de vista da quantidade de conflitos, tem razão, mas o problema é que, veja bem, na guerra você tem uma guerra interna que não dá lógica hegeliana. E é isso que me importa saber. Agora, veja bem, estamos a poucos meses de eleição. Nós não sabemos, justamente pela destruição do sistema político provocado pelo Lava Jato, não sabemos que política econômica nós vamos ter. Seríssimo. E as pessoas não vão votar em relação a esta ou aquela posição. Né? Então é uma votação que encobre aquilo que é fundamental. Como é que o Brasil vai sair do cheque especial, como disse o Arminio Fraga outro dia na televisão, não sei se ele disse aqui, porque ele veio aqui. Que política econômica? Bolsonaro não te diz, o Chuchu não te diz, a Maria menos ainda, e assim por diante. Isso é uma política que, no fundo, passa a falsificar o sentido mais profundo da própria política. E a violência? Como? E a violência? Hã? A violência. Mas violência, eu peguei uma violência que mata. Agora, violência que bate, isso é outra coisa. Entendeu? São outras formas. Enfim, eu não quero tirar todo o material de vocês trabalharem, não. Não. Cada um com o seu emprego. Pedro. Janote, eu queria te
perguntar e me provocar em função do que você começou no início identificando república com democracia. E você estava falando lá do Maquiavel lá atrás. E de alguma maneira isso prosseguiu na sua apresentação. E ao final você introduziu uma ideia de um principado, que é o capitalismo, dentro da república. Primeiro, pensando como historiador, a república não é a democracia. Quer dizer, essa república, e a república do Maquiavel, e a república que vai se construindo, ela também se constrói sobre outros regimes, que não são democráticos. E, nesse sentido, puxando um pouco, lembrando do Weber, mas aqui trazendo o Brodel para a discussão, os historiadores, o próprio surgimento do capitalismo se constitui no momento em que o Estado orienta a economia. Quer dizer, a ideia de um capitalismo politicamente orientado, como pensava o Weber, que o Brodel vai trazer, com aquela imagem que ele diz que o lugar, a casa do capital é o Estado, traz para dentro desse aparelho de gestão da política, que é o Estado, o próprio capitalismo. Isso desde a sua formação no século XV. Claro, mas por isso mesmo que eu estou dizendo. Então, essa identificação, só terminando, essa identificação entre república e democracia desde sempre deveria ser pensada mais em termos do problema da democracia e a manutenção de um Estado vinculado a um sistema de produção que produza desigualdade, como você disse, que pensa sempre, que introduz sempre o conflito. É isso, Não, veja bem, por que eu fiz... fala de historiador. Mas por que eu fiz essa passagem rápida entre a democracia e a república? Porque eu estava pensando muito mais na república no seu sentido etimológico como res publica, certo? E é fundamental para a democracia que haja uma esfera bem determinada do que seja a res pública, está claro? Então não é apenas, veja que eu não coloquei uma questão básica que é a questão da representação. Na democracia é, antes de tudo, um sistema representativo. Está claro? Por quê? Porque eu estou inteiramente em desacordo, eu preciso continuar, com essa ideia de representação, que a representação política vamos supor, esse copo que representa esta cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira, aquela cadeira. Isto é, como se a representação fosse uma relação 1 a 1. Tá certo? Eu creio que a noção de representação ela é muito mais refinada, porque ela está ligada a uma semelhança de família. Aí tem o meu Wittgenstein atrás. Isto é, essa caneca representa um aspecto daquela poltrona, um aspecto daquela poltrona mais ou menos assim, tal, mas aquela poltrona e essa poltrona são inteiramente diversas na representação. Isto é, a representação não é necessariamente a épura das ideias ou das coisas representadas. Ela é ela mesma um processo de unificação através de semelhança de família. Está claro? Então se altera, não é a Picking, esse livro horrível que todo mundo lê na faculdade de filosofia sobre o conceito de representação, porque é a montagem do conceito empirista máximo como processo de representação, o que vai levar àqueles que são favoráveis à ideia de uma democracia direta. A democracia direta só pode existir se a representação for de 1 a 1, porque aí você levanta, vai para o teu computador, né? Isso,
tem coisas para responder para o meu Estado, e depois eu vou tomar café. Ora, isso não existe. Para que seja política, é preciso que haja uma junção de semelhança de famílias entre os corpos políticos. Tá certo? E por isso que eu pude falar em república. Em res pública, como a res que ficam tecendo justamente aquilo que é a nossa publicidade, sem que você possa puxar o fio e dizer, é este o fio. No fundo, você pegou bem, eu puxei o conceito, mas aí foi de propósito. Você para reafirmar a necessidade da democracia, porque ela é república, certo? Então, Renato, eu queria voltar um pouco ao seu começo. Você fez uma breve alusão às sociedades que estão em processo de ampla corrupção e que o Maquiavel diria que é o príncipe, que a única saída é o príncipe. Eu queria saber se você está concordando com esse caminho, porque um pouquinho você pudesse... Estou, porque veja bem, qual é a força maior que está provocando todo esse movimento anticorrupção no Brasil? Lava Jato. A Lava Jato, como é que eu entendo? Primeiro, você passa a ter certas funções que, de repente, não tem nenhuma função. O delegado, tal como ele existia há 5 anos atrás, ele era um bobão. Prendia para soltar, tal. Então, o que acontece? Acontece que, nas minhas cidades, chegam momentos que as pessoas começam a dizer, olha, esse negócio que eu estou fazendo aqui, que faz de conta aqui da aula, que não é a maioria das aulas hoje, são faz de conta aqui da aula, vamos começar a dar aula direito. A partir desse processo, o processo vira político. Isto é, o processo da Lava Jato é um processo ancorado na toda a estrutura do sistema jurídico brasileiro, mas ele age politicamente. Tudo assim que ele não nasceu à toa. Os promotores que saíram na campanha foram estudar as mãos limpas. Viram que as mãos limpas tinham feito um erro básico. Qual foi? De fuzilar ao mesmo tempo todo o sistema político. Isso significa que em poucos meses todo o sistema político estava contra eles. Eles foram dividindo, obviamente, do governo para a periferia. E foram pegando. Há momentos em que a posição no ato do Moro nem é bem legal quando ele deixou publicar o texto, a nomeação da Dilma, a Dilma nomeando o Lula como ministro para impedir qualquer prisão dele. Ele se aproveitou do fato de horário, de diferença de horário, tal, e deixou publicar. Ora, isto é uma tudo política. O teoria dele deu-lhe uma gozação, tá certo?
Mas ele sabia perfeitamente que ele estava fazendo política. Por quê? Porque a política, a justiça que está sendo feita hoje no Brasil é extremamente política. Porque a prisão, em última instância, é uma prisão para beneficiar malufes de outras pessoas e deixar negro e pobre todo na cadeia. Se o processo é político, para que ele possa endireitar, não que ele seja inteiramente político, porque aí ele seria representativo, tal, mas ele tem que estar na margem da política. Eu acho que não vejo como não fazer. Só o Fernando Limoges que não gosta disso. A justiça é o candidato a príncipe? Como? O sistema de justiça é esse candidato ao príncipe? Veja bem, eu não estou dizendo que tem mais um príncipe, mas tem princesas. Né? Que a justiça é a princesa? É isso? Não, tem autores como Moro ou assim por diante que são príncipes, que funcionam escapando. Mas o príncipe não é a antítese da democracia? Não, porque quando a democracia está inteiramente arrebentada, se você não tiver príncipe, se você não tem a recuperação da república. Até o Maquiavel já dizia isso. Então nós vamos traduzir, Imagina... Hã? vamos traduzir bem traduzidinho. Você está dizendo, você está dizendo uma coisa meio... O quê? Não, porque o que se coloca, tem se colocado, e até tem o André Singer usa esse termo, partido da justiça brasileira, quer dizer, a ideia de que a justiça ocupará esse lugar da política. Ninguém está falando em partido da justiça. Onde está esse partido? Não, mas o que o Conrado está dizendo, o caminho é da justiça que vai sair, o principado que ordena. Não é da justiça. É de certas atividades, certo? Que regulam, que passam a regular com mais força e às vezes com mais violência. Mas, Fernando, quem põe o guiso no gato depois? Porque Como? Quem põe o guiso no gato? Porque você está dizendo, eles vão reinstituir a República porque vão reinstituir as regras, no fim das contas, certo? Pôr as regras para funcionar. Ok, só que o ator que faz isso, ele não some depois que as regras estão funcionando. Então, o que vai acontecer depois que as regras estiverem funcionando? O Moro vai voltar para casa? Não é que o Moro está para casa. O que vai acontecer é que nós vamos ter eleição. E nós vamos começar a ter partidos em que Moro e outros estão mais próximos e outros não. A representação não é 1 a 1. Está claro? É coerente, estou pensando. Não, mas eu prefiro pensar que o sistema de justiça é ainda parte do sistema democrático que funciona. Porque se você colocar essa parte no colo do príncipe, eu acho que... A justiça e o executivo do Rio de Janeiro já não estava na casa do príncipe, estava na casa do bandido. Essa é a questão. Que corrupção chegou no tempo no Brasil. Nós moramos numa rua que homenageia os grandes ladrões do Império Brasileiro, da colônia brasileira, que é Morgado de Mateus, ladrão que é o diabo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos um jogo político em que o inimigo, inimigo, constroem essas diferenças e essas possibilidades de mudanças. O que eu estou dizendo, veja bem, ou a gente é inteiramente democrata à la americana e pensa a representação à la Peking,
Né? Nada. Ver o que está acontecendo nos Estados Unidos com o processo representativo, que está em crise. Nós temos hoje duas crises, todo mundo sabe. Uma crise de representação, porque as pessoas não se sentem representadas, e uma crise de Estado. Aí, no conceito weberiano, o Estado não tem o monopólio da violência. Isso. A nossa república, o Rio de Janeiro é um Estado? No sentido tradicional? Enfim, o que eu peço a vocês é que, numa situação dessas, a gente flexione os conceitos, dê a eles certas vidas, para que possamos pegar o que está acontecendo. Porque senão nós vamos aplicar velhos conceitos a situações extremamente novas. Jonathan, você falou, a gente está pensando aqui quem são possíveis príncipes e princesas para o funcionamento dessa democracia. A Paula falou bem, o Conrado falou bem, então a sua fala estava indo muito para a justiça, para o sistema de justiça. Mas tem um príncipe ou princesa, ou que dá o conteúdo para esse principado, que você mesmo colocou, que é o capital. E o capital está, no sentido, né, amplo do termo, presente em todos esses conflitos que a gente está tendo aqui. Então, se a gente fala de corrupção, é o capital do mercado legal que conhecemos. No Rio, independente da categoria capital do trabalho, no Rio você tem o capital dos mercados ilegais, sejam as milícias, seja o tráfico. Então, assim, eu acho interessante essa sua ideia da centralidade do capital na democracia, mas a própria categoria capital, para mim, não faz sentido. Claro, assim como a categoria proletariado também não faz sentido. Eu não estou usando a categoria como nome próprio. Tá certo? Isto é, o que é como é que funciona o capitalismo no Rio de Janeiro é bem diferente de como funciona aqui em São Paulo. E aqui em São Paulo nós temos formas diferentes de capitalistas. Enfim, o capitalismo se junta e se separa conforme os seus interesses entre eles e contra eles. Porque são muitos interesses muito diferentes. Então, são muitos interesses muito diferentes em mercados muito diferentes, com relações de trabalho, no sentido clássico do termo, muito diferente. Então, a categoria capital, para mim, não funciona. Mas a sua ideia da centralidade do capitalismo funciona. Funciona na medida que você tem um parâmetro em que ele só trabalha se tiver, no final, mais dinheiro. Tudo bem. Tá claro? Agora, como ele está para trabalhar... Então, mas nesse sentido, eu estava lendo ontem um texto que saiu na Novos Estudos, agora esqueci o nome, de um autor alemão, sobre a incompatibilidade capitalismo-democracia na questão distributiva, basicamente. Então, a teoria dele, acho que é Streck, é que... Streck, é isso? Que desde o... que os estados estão tentando postergar o conflito distributivo fiscal a partir de uma série de mecanismos até o endividamento, que o endividamento está crescendo, ou seja, o dinheiro, que você falou do cheque especial. E isso vai revelar, aí ele se coloca mais à esquerda, isso vai revelar que o casamento entre o principado capitalista e a democracia é contraditório, não é sustentável. Então, mas agora o Brasil, isso que eu ia te colocar, mas o Brasil, diante desse cenário tão diverso que o Cadu colocou, como é que você está dizendo, você falou, na eleição não tem política econômica clara apresentada, mas eles são seus votados. A greve agora é acerto de quantos vão sair 10 bilhões daqui, passa 10 bilhões, de repente surgem 10 bilhões para colocar no diesel, que não tinham para um monte de coisa, mas a gente vai colocar. Não tinha sim para outra coisa. Então, pois a gente sabe que não se cria valor. Então eu queria que você falasse,
ele é pior nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, e o caminho que ele vai tomar distributivo, qual seria, então? Assim, mas como é que esse principado vai se organizar para... De onde vai sair essa força organizadora? Pode sair essa força organizadora? Bem, você mesmo disse que essa situação vai para a crise. E na crise aparecem líderes que resolvem, que faz... Desde 2013, né? A gente virou... Cadê o líder dessa crise? O conceito de crise, assim, que crise era para ser algo mais concentrado. A gente está... Não, nós tivemos uma crise que foi aprofundada pela Dilma. Agora que estava uma porcaria do Temer, voltou tudo para trás. O que nós temos é que o centro não foi capaz de propor uma linha clara para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e assim por diante. Nós temos também falta, o caso do Brasil também, é uma enorme falta da sua inteligência. O Brasil hoje está burro. Fora os sebrapianos. O Brasil hoje é um país de burros. As universidades são burras. Não tem medo de falar, não. É de chorar. É de chorar o que está se ensinando nas universidades. E mais ainda, é de chorar o que está acontecendo com os nossos bons alunos, que estão saindo para o exterior e estão fazendo o possível para que não voltem. Mas um dos motivos é a falta de recurso para a ciência, por exemplo. Está vendo a questão distributiva. Falta de recurso o quê? Para a ciência. Nas humanidades que a gente não... Não é falta de recurso à ciência, não. É falta de ciência. Bom, sim, mas isso assim... Não é só o problema de dar um emprego para o cara. Você tem os salários, estão por aí. Qualquer universidade. O cara que ganhar um prêmio Nobel numa universidade brasileira, no dia seguinte ele está em outro emprego. Por isso que a gente não tem prêmio Nobel, né? Não é por isso? A gente não tem. Esse problema não vai ter. Esse problema não vai ter. Não, nós tivemos, veja bem, calma, nós tivemos um prêmio equivalente a um Nobel em matemática. Sim, não é uma piada com você. Não, veja bem, por quê? Ele segue no Brasil, o ganhador. Mas por quê? Por quê? Ele conseguiu... Porque lá é uma organização social, não é uma burocracia como é uma universidade. É diferente. Entendeu? Bom, acho que tá bom, né? Tá bom? Eu queria... Posso? Pode. Mas você, o capitalista... Desculpa, você falou que a universidade está burra e tal. Eu vou puxar de novo para o capital, que é o que sempre mais me interessa. Assim, o nosso capital, no sentido nossos empresários, também estão ou são muito burros. A impressão é uma pergunta mesmo para você. Você acha que em outros momentos da história recente do Brasil a gente teve um empresariado um pouco menos burro, né, nesse sentido que você está dizendo? Ou seja, um empresariado um pouco mais presente na política de uma forma menos tacanha ou tosca, eu vou falar tosca, menos tacanha. Se você olhar hoje o nosso empresariado e que está se colocando na política, ele é muito tacanho. Né? Seja os representantes das associações como a CNI, né, que vão para lá e para cá conforme as necessidades, seja a Fiesp, ou sejam aqueles que tentam voo solo, tipo o dono da Riachuelo, é muito pouco para o nosso capitalismo, que é algo tão central na ideia da democracia que você coloca. Então é uma pergunta mesmo. Que você O Brecht, o jovem, é burro? Ele jogou bem o jogo possível. Ele é burro? Não. O Marcelo? Não, acho que não. Como pai, não é. Mas é uma lógica do alto interesse, né? Esse é o problema, é que a prática capitalista brasileira
Na medida em que ela se juntou com a prática de comprar o Estado. Tal. Você nem mais pode saber se você é burro ou não. Eles são perversos e corruptos. Tá certo? Agora, eu não sei, mas tem... Eu queria saber como é que funciona o agronegócio no Brasil. Do ponto de vista da... Porque tecnologia eles têm aos montes. Fizeram uma revolução que não é brincadeira. Graças a Exalc e a Embrapa. Liquidaram a Embrapa já. Não. Então, louco, tem um grupo louco para liquidar a FAPESP. Com a FAPESP. Pois é. Não. Enfim, as coisas não são bonitas. Então, veja bem, não é o problema de ter mais inteligência ou menos inteligência. Quando você cria situações para pessoas inteligentes atuarem, nasce. O Brasil está me parecendo um cemitério de talentos. É muito triste, os jornais são tristes. Bom, Com essa última mensagem, Fechamos bastante. eu agradeço. Fechamos bastante otimistas com essa. Muito feliz com eu não vim aqui, entendeu? Coçar cabelinho de vocês, né? Agradeço muito a nós por ter vindo. Finalmente, a gente combina bastante tempo. Aconteceu. Agradeço de verdade em nome da coordenação dos seminários e da diretoria científica que trabalhou para esse seminário, que foi o Ronaldo, mas aí o lockout / greve não permitiu que ele estivesse presente. Eu acho que no caso, não, nesse caso ele não chegou mesmo. Então agradeço também a todos. Eu agradeço a oportunidade e eu acho que hoje o tempo foi melhor. No seminário, que é o último que eu falei essas coisas, um colega meu veio correndo, dizia, nós tem frases assim, está errado nessa. Mas no próximo a gente. Obrigado.